Opa, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Explicar um pouco sobre o back-end ali, né? A gente tá usando o Go ali na versão 26.4. Tá usando o Gorm ali, o RM, né? Mas a gente tá usando o Postgres ali, na versão 17. Tá usando o Redis ali, para cache distribuído, né? E esses são a parte do back-end, né? Ali no back-end, a gente iniciou o desenvolvimento utilizando o Superpower ali, né? Esse cara aqui, né, é um framework agente. Ele, ele também engloba ali o desenvolvimento orientado à especificação, né? Então é o Spec Driven Development ali, que é basicamente você passa uma tarefa para ele fazer. Daí ele entende o que precisa ser feito, ele começa a fazer algumas perguntas ali e tudo mais para você, mas isso dentro ali do próprio prompt ali do Superpowers, né? Dali ele tem algumas skills, né, de brainstorming, acho que é assim que escreve, né? Brainstorming, eu acho que é assim um G aqui, né? Ele tem skill de brainstorming ali, ele tem do TDD também, né, que é o Test Driven Development também, que é o desenvolvimento orientado a testes ali, né? Então ele sempre vai pensar na parte do teste ali. Mas daí ele cria, né, todo um, um arquivo ali do Superpower, né? Superpowers ali. Daí aqui dentro dessa estrutura ele cria os planos e também as specs, né? Então ele, antes de executar, ele vai gerar toda a parte de especificação, né, técnica, de regras de negócio para você, para depois ele fazer o plano, para depois ele fazer a implementação, né? Mas ele sempre vai perguntando, né? E por que a gente está fazendo isso aqui, né? Para, né, dar uma acelerada no desenvolvimento. Talvez eu mostre alguma coisa que eu já fiz utilizando ele, né? Não sei se alguém se interessar também por isso, mas eu estou desenvolvendo ali o que eu acho que é certo, né? Então a gente criou alguns arquivos ali, principalmente o Agent MD. Aqui basicamente é um guia, né, pro agente ele seguir, né? Então esse arquivo aqui a gente tem a parte da arquitetura que ele tem que seguir, né? Tipo toda a parte do internal ali do Go. Então aqui tem a parte de HTTP errors. E aqui você parar por vírgula que está dentro do interno, né? Então aqui tem as rotas, tem a parte ali de middleware também e, e assim por diante, né? Então aqui é uma arquitetura base que ele segue. É, e uma coisa que eu fui testando, né? Já estou testando LLM já faz uns 2 anos aí mais ou menos. Então assim, né? Eu acho, né? Isso como a grande maioria das pessoas tem usado também. Não adianta você ter um Cloud Code lá, o Mythos, que diz que é um dos melhores modelos, se você não se você não passa nenhuma instrumentação para ele. Você pode ter o melhor modelo, só que na hora que você vai desenvolver, pedir para ele desenvolver, né? Pode ser Vibe Code ou pode ser utilizando tipo, qualquer outro, né, padrão agêntico, ele vai se perder. Ele não vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Mesma coisa é você pedir algo para um humano fazer mesmo, né? Você está dentro do teu time, lá você pede para alguém tá desenvolvendo uma tarefa. Então, se você não falar qual padrão tem que seguir, né? Ou se não tem nenhum padrão, isso realmente vai ficar sem controle. Vai criar funções que ele não vai usar, vai usar padrões que você não pediu para ele fazer.
Então, é por isso que aqui no projeto a gente está usando o OpenCode ali, o Go. Ali a gente fez o desenvolvimento utilizando ali o DeepSeek V4 Flash. Ali a gente fez alguns testes com o modelo ali do GPT Luna também. Isso tudo do OpenCode Go ali, que é $5, né? Tem uma janela com texto ali de cinco horas também, né? E também a gente tem usado ali o CLI do Antigravity, né? Ele tem um plano lá de 3 meses que eu acho que vale a pena. Primeiro mês você paga R$ 23 e os outros meses ali R$ 90, então dá para você cancelar. Tem uma janela com texto de 5 horas também ali, como a maioria, né? Dos modelos. E eu tenho usado esses dois, né? Então, do jeito que eu construí ali, né? A gente tem o arquivo do Agents ali. Ali dentro a gente tem as skills. Dentro das skills a gente tem várias skills focadas ao Golang ali, né? Parte de Go. Tem Go Database. Tem Go parte de concorrência ali, né? Com, eu acho que é assim que se escreve, né? Parte de concorrência. Tem a parte ali de design de API. Tem a parte ali de Git commit também. Enfim, a gente tem várias skills ali para ele seguir, além do Agent CMD, né? Então, tudo que ele foi construído, ele segue esse padrão. Então, eu consigo estar, né, intercalando os modelos aqui, porque eu tenho um guia, né, para ele seguir, né? Ele tem ele segue aquelas habilidades, né? Então, ele não vai fazer um negócio muito diferente, né, de um modelo para o outro. Então, nesse caso aqui, a gente tem seguido, né, com o DeepSeek ali V4 Flash, e tem sido bem bom ali. Esse cara que eu esqueci de avisar também, né, mas deixa eu pegar aqui para cima. Esse cara aqui, ele entra no Free lá, né, então ele não entra no Go, né, ele entra na versão aqui do Zen, no caso, né, ele entra no Zen lá, mas esses outros aqui, ele entra no OpenCode Go, né. E daí, eu vou até abrir aqui o OpenCode, mas vou abrir assim para vocês verem aqui, né? Na hora que a gente entra aqui, né? A gente baixa ele aqui e tudo mais, você vai para a parte do Go, né? Então, aqui no caso ele tem alguns modelos com baixo custo, né? Aqui, se não me engano, é o Minimax esse. Aqui o Kimi. Aqui é o, é o Zig, né? Se não me engano, se chama Zcode, né? Não sei qual empresa que é por trás desse aqui, né? Deixa eu até ver. É o modelo que roda ali o, o GLM, né? Daí a gente tem aqui o Quen, o DeepSeek e também aqui o da Xiaomi lá, que é o Mimo, né? V2. E daí aqui você, né, nesse Go você consegue transitar os modelos, né? O Grok e tudo mais. Se não me engano, esse aqui as interações, eu acho que não é token, porque aqui tá tipo só 120, né? Eu acho que as requisições que você pede para ele fazer, né? Aqui no Flash, que nem a gente tá usando, né, de Psyc V4 ali, dá para você fazer bastante coisa. Então ele é basicamente o dobro aqui, né, do mínimo V2. E daí, quando você vai para a parte deixa eu ver se é o Zen aqui. Tá, ali no Zen você tem esses modelos free aqui, né? Nesse caso. Não, no Go você tem os modelos free. Quando você vem para o Zen, você consegue usar os outros modelos, né? OpenAI, Gravity, Gemini, o Grok e os outros ali que foi comentado já também. Então, assim, esse aqui $5, primeiro mês, segundo mês $10, estou usando aqui e tá valendo super a pena, assim, sabe?
Até deixa eu logar aqui, né? Que tem os modelos do Zen que você consegue habilitar, né? Aqui o do Go também, que mostra, né, a janela de contexto, as informações ali, né? Que é a parte de uso por modelo, né? Então, aqui ele mostra o custo, né, que teve do GLM, ali teve um custo bem baixo, né? Então ali ele teve, acho que 78 mil tokens, né, de input e 2.420 de output, né? Então ele teve esse custo aqui, que é 0,03 centavos de dólar, né? Então assim, ele depende do o que você for fazer, ele fica interessante de você usar, né? E daí também, nesse formato que a gente está seguindo o desenvolvimento, a gente consegue transitar os modelos, né? A gente não vai perder muita qualidade em questão de escrita de código, né? Então, por isso que eu quis, né, trazer esse vídeo também, tá mostrando isso. Aqui a gente vai para parte do código ali, né? Mas está mostrando a estrutura mesmo, né? Parte do engine, que nem eu comentei, né? Tem a parte superpowers aqui, né? Onde ele monta o Brainstorm ali. Parte da API, parte CMD, deployments, docs, internal, migration, scripts, e tem todos esses padrões, né? Aqui também eu criei esse arquivo de segurança, arquivo de vulnerabilidade, para quê, né? Para a gente ele seguir um padrão também, né? Então aqui tem em português mesmo, né? Diz, né? As pessoas comentam, escrever em inglês você economiza menos token, né? Você gasta menos token, no caso, né? Eu estou escrevendo em português mesmo, né? Acho que a parte do acento aqui, ou uma escrita que você faz ali, né? Ele pode ser que, depende da palavra de inglês para português, ali tem uma diferença realmente. Mas esse Agent MD que basicamente é bem parecido com o Cloud MD lá, né? Então ele, na hora que ele inicia o agente, ele sempre vai olhar esse arquivo. Ele sempre vai ler o estrutural. Essa estrutura ela foi criada a partir desse repositório aqui, né? Que é basicamente um Standard Go Project Layout. Ele não é nada oficial da comunidade, mas bastante empresa usa esse padrão, né? Ele já está aí há mais de 7 anos, acho que é mais tempo, né? Mais de 9 anos aqui, que ele está aí, né? A comunidade dá bastante suporte e tudo mais, né? Coisas novas que vão surgindo e tudo mais, então a gente está seguindo esse padrão, né? Então aqui são algumas coisas que ele segue, né? Parte de core, parte de platform ali, onde que vai ficar toda a parte de infraestrutura compartilhada, né? Client IP, logger métricas, o rate limit ali, né? Por IP com o throttling antes do main request ali, né? Que ele retorna esse status code, parte de rotas ali, né? Tem o módulo ali de identidade, né? Que faz ali parte da autenticação, né, do usuário. Migrations, parte de deployment ali, tem scripts, parte do CI/CD, né? E o Docker em si, né? Então, aqui tem alguns comandos que, na hora que ele for desenvolvendo, ele vai rodar esses comandos para rodar testes e tudo mais. Ainda mais que ele tem skill lá de TDD, né? Então, ele segue esses padrões em si, né? Na hora do desenvolvimento. Até a parte de commitar, né? Ele commita também essas partes. E tudo que eu fiz até agora, ele não teve nenhum erro muito grotesco assim em si, né? Então toda essa parte aqui, né, dos arquivos de segurança ali que eu configurei, né, faz pra gente, né, não desenvolver nada que fique totalmente exposto na internet, né, os dados vazados e tudo mais, né? Então é importante, né? Tem algumas variáveis aqui, default e tudo mais, né? Essas variáveis é tudo para rodar local, né, em produção é totalmente diferente, né? Então, aqui a gente começa a escrever alguns estilos de código e conversões, né? Então aqui é parte de documentação, a gente coloca em português, mas toda a parte de log, de erro a gente coloca em inglês, então a gente escreve, né? Instrumenta tudo aqui para ele seguir, né? Que eu comentei as mensagens de erro em inglês e tudo mais, né? Rodar os testes, ter conversões ali, né?
de camel cases ali no testes em Go, né? É, aqui também ele usa as skills em Go, né? Que foi o Eduardo que criou ali, né? É, tem usado bastante essas skills que ele criou. Tem esses 4 stars ali. Tem sido bem útil, assim, né? Tem a parte ali focado em arquitetura e design, né? Ele segue os padrões aqui, né? Aqui, né? De entrar, a gente tem o skill MD, então aqui segue alguns padrões. Então, quando o agente rodar, ele sempre vai ver essas skills, o que é bom criar, né? Que nem ele escreveu tudo, essa parte aqui, as convenções que precisa seguir e tudo mais, né? Deixa eu ver se tem aqui um de bom e ruim aqui para estar mostrando. Tem a parte que de circular dependências, elas são bloqueantes ali, né? Para você não ter uma dependência circular, né? Que nem esses exemplos aqui, né? De escrita, né? Então, o modelo sempre vai estar olhando para isso, né? Para que é padrão dele escrever ou não, né? Mas enfim, daqui tem essas skills que ele segue, aqui as considerações de segurança, né? Isso aqui eu peguei tudo referente ao OASP, né? Top 10. Não tirei isso do zero, né? Então, se não me engano, acho que eu peguei o de 2021, se não me engano. Então aqui tem, tipo, é, bastante padrões ali, né? Parte de criptografia, broker access control, injeção de dependência, né? Insegurança design, parte de vulnerabilidades, SSRF, enfim, log monitoramento. Então ele segue esse top 10 aqui, né? Então tudo que foi construído aqui na parte de segurança também, né? Ele segue o ASP Top 10 2021, né? Então faz mitigação de DDoS, né? Ele vai ler esse arquivo aqui também, vai ver o arquivo de vulnerabilidades aqui, né? Ele pede para reportar ali também, ali no GitHub e tudo mais, né? Então tem bastante informação que a gente escreveu aqui também, né? Não, não saímos fazendo um desenvolvimento na louca, né? Então tem bastante coisa aqui, né? Então ele mapeia o top 10 aqui, né? Ainda não há endpoints autênticos ali, né? Preciso atualizar esse documento aqui também, porque hoje já tem, né? Então a parte aqui de criptografia, né? É, usar a parte ali de criptografia de borda, né? Fazer a parte ali de redirect. Tem a parte ali do mass, da idade máxima ali do cache, incluir subdomínios, parte ali de certificados, né? Do Cloudflare Origin. Eles vivem sempre ali em Docker Secret, a gente comentou sobre isso, né? Então a parte aqui, né, do ASP A03, a parte de injection, né? A parte do banco via Gorman sempre com cares parametrizadas, né? A parte do SQL crua em si, concatenada, é proibida em review, né? Então todos esses padrões aqui o agente em si ele sempre vai seguir, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui que é útil assim para estar exibindo. Aqui tem as skills, né? Que nem a gente tem a parte do Git ali que nem comentei, né? E tem várias skills aqui. Parte de rules aqui, tem a parte do rules do antigravads que a gente tem usado ali. Então, basicamente é esse cara aqui que tem essa instrumentação. Isso é o projeto open source lá, né? Para reduzir os tokens ali, né? E parte da API aqui, parte dos internos aqui do que já tem construído, né? Então a gente está. Esse aqui é uma tabela da auditoria que a gente tem, né? Para ter algumas informações importantes salvas lá. Mas hoje a gente tem a parte do tracing, parte do student, da equipe,
request ID, rate limit, a plataforma tem, né, a configuração, o lead utils. Então aqui no caso, quando a gente gera os dados, né, em si, a gente tem a estrutura ali da tabela, né? Vamos dizer, ali tem uma table de users, né? Então, parte de ID ele vai ser um varchar de 26 caracteres, que no caso a gente vai usar o lead ali, né? A gente não vai usar o ID. E daí ele sempre vai seguir isso também como padrão, né? Então, por isso que tem essa lib aqui, né? Parte de peoples ali, logs, cores e tudo mais, né? Mas aqui tudo que ele construiu aqui, né? Tipo, sempre escrevendo algumas coisas aqui que é importante escrever e tudo mais. Tem a parte dos testes aqui também. Aqui é a parte de dev aqui, né? Então tem um documento aqui também desse Redmi aqui, para ele estar lendo tudo que ele vai escrevendo e tudo mais, né? Então ele está estruturado desse jeito, né? Aqui em produção, aqui ele só... Lá na step ele gera o build, né? As M's até tem aqui um.m, mas ele tá tudo lá dentro lá do GitHub Action, né? Ele exporta lá as variáveis do ambiente que foi configurado para lá para o servidor, né? Então tá mais nesse formato, né? Daí aqui mostrar, né? Tem as releases, a gente tem esse arquivo version aqui, que ele lá na step que eu mostrei ele é carregado ali e daí ele faz o match com as releases, né? Então aqui não era nem esse que era para abrir. Esse aqui. Então quando a gente mergeia lá, a gente gera uma nova release aqui e tudo mais. Então é basicamente isso, né? Aqui a release está na 0.1.7. Aqui eu tenho que clicar aqui, né? Ele está nessa aqui, né? Eu acho que aparece como release, tags, tá no 2 aqui. É que eu pulei, né? Da 0.1.7, já pulei para 2 ali mesmo. Não tem problema nenhum ali, no caso, né? E aqui a gente tem o left hook ali também, que basicamente na hora que a gente faz um commit ali do projeto, ele roda a parte de lint ali, né? Ele roda também a parte do GoSec. Na hora que a gente faz o push, né, ele vai rodar os testes e vai rodar a parte ali de vulnerabilidade, né? Ele faz um check. Daí aqui também na hora do commit da mensagem, ele valida, né, se o commit tá semântico, né? Para poder fazer toda a parte de verificação, né? Daí aqui na estrutura do superpowers, que nem eu comentei, né? Ele cria toda essa parte. Aqui tem um arquivo que ele gera também, que é bem interessante, que é até mostrar, pode ser nesse miolo aqui. O que ele faz? Ele cria um arquivo aqui que é o work tree ali, né? Que é basicamente uma árvore de trabalho ali. Não sei se a tradução é essa. Mas ele pega todo o projeto que você fez, que tem a base ali, e ele joga tudo nesse arquivo. Então tudo que ele vai, né, a parte do LLM vai desenvolvendo ali, ele vai rodando algumas coisas, né, que ele vê ali, né, é, ele vai rodando os comandos de teste e tudo mais, mas ele não mexe nesse arquivo no projeto em si. Ele cria essa pasta, basicamente copia tudo para lá, né, para dentro. E de lá ele roda na branch e tudo mais, e tudo que você vai pedindo ali, tudo que você pediu para ele fazer, ele vai executando ali, né? Então, o que é legal disso também, né? Ele vai fazendo as coisas mais realistas mesmo, né? Então você não faz um desenvolvimento muito no escuro, né? Que nem é a parte de você utilizar ali o vibe coding, né? Então você tem um guia para ele seguir e tudo mais, né?
Então, acho que esse vídeo é basicamente isso, né? Eu queria mostrar toda essa parte aqui, né, das tecnologias, a decisão que a gente tomou ali. Também, assim, né, tipo, tudo que foi feito até o momento aqui, a gente pode usar a parte dos agentes para estar usando, mas se a gente quiser desenvolver aqui, a gente pode desenvolver também, fazer alguma correção de bug e tudo mais. Porque do jeito que tá a arquitetura aqui, eu acho que, né, tipo, qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento em Go consegue seguir, né? Não fica aquele negócio que, putz, isso aqui foi, tipo, você olhando esse projeto, né, tirando as pastas de agente ali, você identifica que realmente foi alguém que fez, né? Porque até vi esse dia na internet o pessoal comentando, tipo, o cara ele fez um sistema, vendeu o sistema, só que daí o cara pediu o código, né? Então, assim, tipo, tem coisas que você vê que você viu, pô, isso aqui foi gerado totalmente por uma IA, né? Mas aqui esse projeto ele tá, tipo, totalmente, né, ele teve uma base ali que a gente criou, mas ele começou a seguir os padrões, para não criar nada ali desnecessário, né? Então tudo aqui, né, que a gente usa ali, né, de código, ele está sendo usado. Até esses comandos que a gente roda aqui do lint, né? Acho que eu escrevi onde isso aqui. Aqui. Esses comandos do lint, principalmente o lint, se tem uma variável ali no Go que não está sendo usada, ele vai estar informando. Se tem alguma coisa que não tem um padrão, ele vai estar informando. Então, tipo, vamos dar um exemplo. Se a gente declarou lá uma variável assim, né? API URL. Assim, RL. Isso aqui, tipo, não é um padrão aqui, né? Assim. Aqui não é um padrão do Go, né? O padrão é você fazer assim, API URL. Um exemplo. Então, aqui nesse caso ele já, tipo, já ficaria barrado ali no link, né? E no link ele informa, né? Isso aqui que tá errado e tudo mais. Você consegue corrigir, né? Então, você faz um desenvolvimento ali utilizando frameworks agênticos, né? Mas você faz um desenvolvimento mais sério, né? Nem tudo que ele gera aqui, né? Que ele tem gerado é lixo, né? Se você segue algo que não é padronizado, não tem nenhum padrão, você pode ter certeza aí, 80, 90% do código que você fez, se a empresa pegar esse código para pedir para alguém dar uma manutenção, vai ter que jogar fora o código. Vai ter que fazer tudo zero, porque não tem padrão nenhum. Ele faz no modo a loucura mesmo, né? Então, enfim. Bom, para esse vídeo era isso. É, queria estar mostrando algumas decisões que a gente tomou aqui, né? Voltando aqui, questão de custo e tudo mais. E basicamente é isso. Até uma próxima, pessoal.